você tinha um sistema público de educação que era Tinha, considerado, o ginásio da Bahia, É. é tal coisa, o ginásio da Bahia realmente, hoje se fala muito que tinha professores que eram do mais alto nível e havia muito professor do ginásio da Bahia que era das faculdades e vice-versa. Vários dos colegas do meu pai eram professores do ginásio da Bahia e professores destacados, né? E essa condição depois mudou, mas e fala-se muito que naquele tempo os ginásios eram formidáveis, não sei o quê, mas na verdade era uma elite de alunos muito reduzida em relação à população da idade escolar e era uma elite de professores. Então, a evolução nesse sentido, eu não creio que tenha sido negativa, pelo contrário. A qualidade baixou, mas a quantidade, né, vamos chamar, para usar uma palavra bonita, democratização do ensino, essa é visível. Agora, há umas coisas assim, por exemplo, quando se fala que as escolas, o curso primário de hoje é fraquíssimo, o que é verdade, e assim por diante, é preciso lembrar que muitos dos alunos que estão agora fazendo o primeiro grau e o segundo grau são os primeiros na família que estão fazendo algum curso desse. E muitas dessas famílias não assimilaram ainda o significado dessas oportunidades de educação. Então, enquanto, assim como você ouve falar aqui na Coreia do Sul, em Singapura, não sei o quê, as famílias pressionam os meninos, nós, que de certo modo fazíamos parte dessa elite, éramos pressionados para estudar. Os pais acompanhavam isso muito de perto. Eu estou vendo que ultimamente mudou outra vez. Os meus netos, que são do Vieira, têm um acompanhamento pelos pais deles, quer dizer, pelos meus filhos e filhas, que é muito mais intenso do que era no meu tempo. Então, houve isso voltou outra vez. Mas as oportunidades que essa grande massa de estudantes tem hoje, eles não sofrem a pressão das famílias que em outros países você vê. Outra coisa que você vê também em outros países é que o professor primário, né, é uma personalidade dentro da comunidade. Nas cidades pequenas, o professor é uma grande figura, né? Aqui nem sempre é da tradição. Os nossos antepassados portugueses não faziam muita questão disso. Você vê nos estados de imigração de outros países da Europa, você vê mais isso, né? Italianos, alemães, eles pressionam muito mais as famílias do que aqui. Aqui houve um pouco de relaxamento. Aqui eu digo nos que vêm de origem portuguesa. Porque Portugal também nunca foi um grande país do ponto de vista científico e tecnológico, né? Muito bem, então aí passamos um pouco pela sua infância, aí casou. Conte um pouquinho. Pois não. Eu Por favor. fiquei viajando para o exterior, fiz algumas viagens quando estava solteiro ainda, que talvez não fosse tão fácil com família. Eu sei que eu casei tarde. Viajava de quê? De navio? Quando eu terminei o curso médico, eu já estava com uma programação para ir para uma bolsa nos Estados Unidos. Era uma bolsa da Fundação Kellogg. O Kellogg que faz as comidas de cereal, essa coisa. E daí, então, eu, já no primeiro ano depois de formado, era justamente depois da guerra, né, a Europa tinha se ocupado do Plano Marshall, que foi um apoio à Europa, e quando foi por volta de 1950, os Estados Unidos começaram a voltar as vistas para o lado de cá. E a Fundação Kellogg foi encarregada de financiar prováveis lideranças na área da saúde. Então, aqui no nosso hospital, nós fomos e na Faculdade de Medicina fomos bastante beneficiados pela Fundação Kellogg. Pois bem, daí então eu fui primeiro para
um curso em Nova York, no Hospital Bellevue, que é um grande hospital estilo Santa Casa da Municipalidade de Nova York. Veja você, com outros médicos estrangeiros, fomos para esse curso para fazer uma adaptação aos métodos americanos de exercício da medicina e de ensino médico. E daí eu fui para Ann Arbor, Michigan, que é relativamente perto de Minnesota, é mais perto. E fiquei lá 1 ano e meio. E depois fui para Boston, para Harvard, para o Massachusetts General Hospital, aí para fazer pesquisa. E Boston, na área médica, é realmente a meca, o que é de melhor qualidade em todos os setores da medicina está em Boston. E eu acho que continua assim. Bom, aí foram 3 anos. Daí a pouco o CNPq estava começando a funcionar, eu consegui uma bolsa para ir para a Inglaterra. Mais tarde, eu passei uma temporada na Alemanha. E com isso fui me formando. Quando eu sentei aqui para cuidar da vida, eu casei, então, já com alguns anos de atraso. Casei com uma moça daqui, que tinha sido minha aluna, minha discípula. Ela estava fazendo, eu era professor de medicina, ela estava fazendo o curso de nutrição, que era um curso que estava começando. E daí começou o namoro, daí casamos e tivemos 6 filhos, quase seguidos, um atrás do outro. Desses 6 filhos, para você ver como as coisas mudam. Naquela época, ter 6 filhos era possível. Não era fácil, mas era possível. Você pensar hoje em ter 6 filhos, nem cogitar. O resultado, esses meus 6 filhos tiveram, ao todo, hoje, 7 netos. Bom, isso é bem o espírito dos tempos, né? Bom, daí vivemos uma vida, realmente, uma vida de família muito intensa, e minha esposa faleceu há menos de 1 ano e pouco, que realmente foi uma perturbação muito grande da vida da gente, tínhamos 48 anos de casados, ela teve um fim de vida difícil, então foi complicado. E dos meninos, são 6, como eu disse, entre meninos e meninas, 3 moram aqui, 3 moram fora. Cada qual seguiu uma carreira diferente. Ninguém duplicou a carreira do outro. E escolhas espontâneas, não influenciamos nada. Tem de tudo. Tem uma médica, tem um doutor em informática, tem uma doutora em agronomia, tem, enfim, tem administrador de empresa, é tudo variado.